E o outro que tem muito a ver contigo também, com as coisas que você estuda, que fala, eu já vi vários vídeos seus, é o lance do BBB, cara. Tá uma bagunça, né? Você assiste BBB? Porque eu não assisto, Eu mas não não tem como não, assisto, é. não saber, né? Eu não assisto, mas assim, toda hora as pessoas perguntam, mandam vídeo, mandam coisa, fala aqui, fala ali. Eu acabei gravando uns stories aí essa semana, falando. Hoje, fiz lá um tweet, né, comentando um tweet do Marcelo D2 lá no meu Twitter e tal. Então, assim, mesmo que não assista, o assunto está em alta, porque resolveram colocar lá uma quantidade razoável, acho que metade dos participantes negros e tal. E aí Será que é virou metade? Acho que é, né? acho que é, acho Uns que é metade. 4, 5. É, É. tem bastante. E pior que assim, tá um programa muito curioso, porque é aquela militância radical que eu critico já, vai fazer 7 anos que eu estou nesse assunto, assim, né? Sem parar. Ela tá olhando para o espelho, né? Então é muito Pela primeira curioso, vez, porque né? pela primeira vez em rede nacional, É. né? Então, assim, não é mais uma questão de negro, de racismo, de não sei o quê. Estão tentando encaixar essa narrativa do racismo, mas não é, porque são os próprios negros lá dentro da casa que estão se digladiando lá e, né, sim, se mostrando como seres humanos. É. Parece até que Então, é um jogo de poder, né? Não, Quem é mais minoria. né? Então, o problema é o seguinte, é que assim, as pessoas têm essa ilusão de que de que os outros pensam em bloco, né? Então, quer dizer, se eu sou negro, eu penso como negro. Entendi. Então, a militância negra tem essa mania de achar que assim, que todo negro supostamente pensa do mesmo modo, mas não é verdade, né? O que sobra na hora que é uma espécie de entre quatro paredes do Sartre, né? Ou Jogos Mortais light. Você mete um monte de gente dentro de uma casa, fecha a porta e deixa as pessoas lá sendo o que elas são. Não demora E muito outra, né? tempo. Nas redes sociais, as pessoas ficam olhando em tempo real qualquer tweet ou qualquer opinião, elas já sabem a reação. Então elas Exatamente. podem voltar atrás. Lá não, elas estão totalmente isoladas e não sabem o que o mundo de fora está pensando delas. Então elas vão entrando numa lacração em cima de lacração e achando que estão por cima da carne seca. Virou uma lacração Inception, né? Eles vão... É uma dentro da outra, né? Tá assim, tá muito curioso, assim, porque as coisas vão ficando sérias, né? Porque, infelizmente, esse tipo de mentalidade é nociva, porque a pessoa entra em conflito mesmo, né? Então você vê esse rapaz que saiu ontem e tal, e deu maior repercussão. Eu só acho uma pena, porque assim, é óbvio que, primeiro, é um jogo, né? Tem um prêmio. Então, tem um prêmio em dinheiro, é um jogo, ele aceitou participar desse jogo, tal, e assim, você tem responsabilidades. Então, quer dizer, ele entrou no jogo. Ele não aguentou a pressão do jogo. Esse é um fato. Então, quer dizer, foi humilhado, porque fulano não sei o quê, cicrano não sei o quê. O fato é que é um jogo, né? As pessoas jogam. Ninguém foi enganado, ninguém falou, olha, vai entrar, vai ser tudo bonito. Então, é um jogo. Então, ele submeteu a esse jogo. Então, lá dentro, se ele foi hostilizado, se achavam que eles iam fazer uma união lá entre os negros da casa, não sei o que, isso é uma bobeira, porque é um jogo. Tem 1 milhão, acho que é, né? 1,5 milhão, né? Você sabe, Ale? 1,5 milhão já tá. Então, 1,5 milhão de prêmio. Então, as pessoas estão jogando lá. Então, o sujeito, assim, na linguagem da rua, é aquilo. Você não aguenta, você não desce pro play. Não aguenta, certo? Bebe leite, né? Então, ele entrou no jogo. Aí começou desde a primeira semana, tava lá uma confusão, o nome dele rolando e tal. É o Lucas, né? O tal do Lucas Penteado, né? Então, ele não aguentou, né? Ele espanou lá dentro. Bom, espanou, sai, beleza. Tá bom, não aguentou? Beleza. Pede pra sair, saiu, beleza, né? Agora, aqui fora, o que é mais complicado, na minha maneira de ver, é que ele é um jovem, tem 20 e poucos anos, né? Tem muito que aprender. Aqui fora, eu acho que não vai acontecer o que eu penso que seria o correto acontecer. Sim, claro, ele tem de ser acolhido aqui. Claro. Né? As pessoas têm que acolhê-lo tal, e ajudá-lo a baixar a pressão que ele sofreu lá dentro. Mas alguém tem de dizer para ele os erros que ele cometeu. Em relação ao jogo, então assim, você está num jogo, por que você saiu? Porque você cometeu tais e quais erros. E também na vida.
né? Porque a vida não é um jogo, É. certo? Então, quer dizer, daqui até ele ficar velho, ele vai passar por mais inúmeras situações nas quais ele vai Talvez precisar... até piores, né? Talvez até piores. Então, eu acho improvável que ele ouça esse chamado à responsabilidade. O que ele ouviu lá, semana passada, do Projota, que depois ficou zoando com a cara dele lá e tal. Você tá por dentro? O que o Projota falou Então, pra o ele? Projota deu um sermão nele lá na semana passada, se não me engano, né? Que ele deu um show lá e tal. Aquele negócio de unir os negros e não sei o quê. Aí deu um bozó lá. Sim. E o Projota deu um sermão nele. Então mandaram para mim um sermão. 13 minutos do Projota falando. Não, porque olha só, você precisa de ajuda e não sei o quê e tal. E um monte de gente mandando aquele vídeo. O pessoal tudo falando, olha, a voz da sensatez... O Projota e não sei o quê. Na semana seguinte, o sujeito... Mudou totalmente. Mudou, porque ele começou a zoar com o moleque. Começou a falar umas coisas lá quando o moleque não estava perto. Putz. E aí já pronto, já caiu no conceito, já virou, né? Demonizaram o cara na semana seguinte. Então, assim, as pessoas são o que são, né? São seres humanos, São né? seres humanos. O sujeito não vai entrar lá e ficar lacrando o tempo todo. E o Projota, eu não conheço, assim, tô falando de supetão, né? Sim. É uma pessoa comum, entende? E eu até acho que ele, pelo pouco que eu sei, ele não é dessa militância mais radical, por exemplo. Então ele é o que ele é. Aquela conversa que ele teve lá zoando com a cara do menino e tal, provavelmente é uma conversa que ele teria com os amigos, mas nada de maldade, zoando com a cara do menino e tal. Mas não pode, né? Não pode, assim, para os olhos da militância, né? Ele foi cruel, aquela outra lá foi cruel e tal. Então, assim, eu acho que o rapaz não será chamado à responsabilidade, o que é um problema. E eu também já ouvi dizer que estão fazendo uma vaquinha para ele ganhar um prêmio. O que eu acho extremamente complicado. Vão premiar ainda. Vão premiar o rapaz. Estão fazendo uma vaquinha. Não, vamos ajudar o irmão e não sei o que e tal. Então, quer dizer, o sujeito entrar no jogo, perde, desiste do jogo, aí vai ganhar um prêmio. Então, o efeito psicológico que isso tem, na minha maneira de ver, é ruim. É ruim. Né? Porque a vida não é assim. Você não é premiado na derrota. Exatamente. Certo? A vida comum, nossa, do dia a dia, é matar um leão por dia. Então, quer dizer, você não vai ser premiado na sua derrota. Né? Se ele for premiado agora, ele vai ser premiado. Pode ser que isso tenha um efeito, ele é um jovenzinho. Pode ser que isso tenha um efeito muito complicado na vida dele. Então, assim, eu só acho uma pena isso, né? Porque ele é um jovem, ele já se meteu aí no passado, ele ficou famoso porque ele foi um desses líderes daquela luta, como é que fala? Das escolas lá, né? Isso era aqueles movimentos de ocupar escolas. Tô lembrando, né? lembro. Ele foi um dos líderes jovens daquela molecada de estudantes secundaristas e tal. Eu, como professor, né? Na época eu já achava aquilo uma babaquice. Então, quer dizer, eu vi ele agora sabendo que ele estava nesse meio aí. Então, quer dizer, você já vê que ele é um jovem meio que vai na onda, né? Sem saber muito o que está fazendo. Então é complicado, né? É complicado porque a vida ela não nos dá esse tipo de colher de chá que o sujeito tem quando a gente olha para ele com um sentimentalismo exacerbado. Acho que ele tem que ser ajudado, claro, mas o chamado à responsabilidade que ele precisa, eu acho que ele não terá. Então, mas se você tivesse uma chance, assim, ele saiu e agora ele pode estar vendo esse vídeo ou mais, o que você aconselharia para ele? eu aconselharia sumir. Dar uma sumida para... Some, cara. Some. Repensa. Repensa, vê bem o que você está fazendo, vê se isso aí mesmo, se vale a pena, né? Vai estudar um pouco, sai um pouco dessa bolha aí que você... dá uma olhada nos episódios do BBB que quando você estava lá dentro, vê o contexto todo e entenda uma coisa, a vida é isso aí, certo? A vida é isso aí. As pessoas são desse jeito aí, né? Então, exceto aquelas pessoas que são próximas a você, e olhe lá, né? Mesmo essas às vezes. Mesmo essas às vezes, e nós também, né? Então, quer dizer, a vida é isso, cara, entendeu? A vida é um mar de contradições. Exatamente. Então, você não vai viver protegido a vida toda.